Amém. Graças, paz. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Amém. Obrigado por esse momento. Agradeço a Deus por esse momento de estarmos na casa do Senhor. E ministrar a palavra não é algo muito fácil, né? Sempre vem aquele temor do Senhor. É algo que a gente preza muito quando a gente sobe no altar para pregar. Quando a gente está atrás de um púlpito, que seja a presença do Espírito Santo a estar conosco, porque ela já está, que ela permaneça hoje e sempre. Obrigado, pastor Saulo, pastora Cris e a liderança da igreja também, e aos visitantes por estarem aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Obrigado pela água. Amados, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 ao versículo 19. Amém? 16 do 13 ao 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Louvado e engrandecido é o teu nome por esta palavra, Senhor. E temos o privilégio de poder ler, de poder meditar, de poder andarmos de mãos dadas com a tua palavra. Ministra sobre nós aquilo que tu queres falar, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Eu fiz um esboço aqui, um pouquinho comprido, mas vou resumir o máximo que eu puder. E o texto-chave diz assim: torne a igreja como sua família. É o texto-chave. Torne a igreja como sua família. Amém? Uma das características que me fez entrar aqui na Comunhão Cristã Betel foi o momento de acolhida. Foi o momento, como diz ali, o que nós lemos, torne a igreja como sua família. Esse foi o primeiro momento. E é algo que nós, que éramos visitantes, sempre almejamos quando entramos numa igreja, numa comunidade, num lugar chamado templo. É o que nós esperamos, ser bem recebido. E quando somos bem recebidos, fazemos deste lugar a nossa família. Amém? Então, para nossa introdução, amando a igreja do Senhor, ela é povo de Deus.
O texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, diz que a igreja de Cristo, ela nasceu no coração de Jesus. A igreja de Cristo, como Deus, nasceu no coração de Jesus. Deus como Pai, Deus na sua soberania, tem um amor muito grande e no seu coração, expressado em Jesus, faz nascer uma igreja. Sempre fez parte do plano de Deus atrair pessoas e formar comunidades, com o fim de, através destas comunidades, revelar seu plano de salvação ou plano salvífico a toda a criação. Daí que surge a aliança com Abraão e tem o objetivo de ser um abençoador. Nós lemos isso na Bíblia em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Eu não irei ler para não cansar os irmãos, mas depois você lê em casa. Abraão tem o objetivo de ser um abençoador. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Moisés foi chamado com esse propósito. E temos escutado o pastor falando sobre a vida de Moisés no decorrer do culto. A gente tem escutado durante a semana. O propósito de Moisés, ele traz o resgate e libertação do povo de Deus. Israel, em toda a sua trajetória, conviveu com uma experiência de ser um instrumento de redenção a todos os povos. Veja o que ele fala, o que a Bíblia fala através do profeta Isaías. Isaías, no texto de 56, capítulo 56, do versículo 3 ao 7, eu acho que está ali atrás. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes direi na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e o que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Esse texto, ele nos remete ao texto de que Jesus falou em Mateus capítulo 8, versículo 11, é o contexto de Isaías dentro do Evangelho de Mateus, que diz que quando encontrarmos Jesus dizendo, palavra de Jesus, digo-vos que muitos virão do Oriente, Mateus 8, 11, e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Amém? Assim que neste intento vindo do plano de salvação de Deus, ou salvífico, é que brota no coração de Jesus, no momento da confissão de Pedro, o texto que lemos em Mateus 16, 13 ao 19, quando Jesus usa a expressão de Pedro, resgatando o sonho messiânico e a declaração que sobre aquela palavra tem grande poder. Ele, o Messias, o Filho de Deus, afirma
o texto que lemos sobre esta pedra. Eu não vou repetir o texto, né? Mas ele falou lá sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. E é uma parte importante que vem também justificando aquilo que encontramos em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Nesse quadro que vemos, remete à igreja, a noiva do Cordeiro, conforme Apocalipse 21, versículo 1 e 3. Olha a grande responsabilidade de sermos chamados de igreja. Apocalipse 21, versículo 1 ao 3 diz que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém? Amados, quando somos chamados de igreja e de família, somos vistos como um povo que atravessa fronteiras, que tem destaques aonde leva a palavra do Senhor Jesus. E levar uma palavra que apresenta Jesus como Salvador, pelo qual nós já fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? É de grande importância para nós cristãos sabermos o que é o nome de Jesus para a igreja. Jesus deseja que essa igreja seja santa, irrepreensível, sem mácula, luz do mundo e sal da terra. Deus deseja que essa igreja seja tudo isso, sem mácula. Eu fico imaginando quando a noiva, ela entra na igreja. E eu fico olhando para os padrinhos, não desmerecendo os padrinhos, não desmerecendo o pastor quando vai trazer o sermão, mas a noiva, a mulher, ela tem a sua essência feminina de trazer nas suas vestes a mais nobre de todas as belezas, a pureza, a singeleza, o branco do seu vestido, que é alvo como a neve. E representa para todas as mulheres, eu acredito, que todas as mulheres com uma imagem de zelo, querem estar naquele mesmo altar, querem estar recebendo uma bênção pastoral, querem estar recebendo uma bênção de Deus para aquele momento tão esperado que é chamado matrimônio, nova aliança. Amém? Então, assim acredito eu, lendo as Sagradas Escrituras, que nós somos essa igreja santa e irrepreensível. Temos o nome chamado Comunidade Cristã Betel, que acredito plenamente, tenho fé em nome de Jesus, que caminha na visão de santidade, que caminha numa visão de ser uma igreja aos olhos de Cristo sobre a terra. Se estamos aqui é porque nós confiamos em Deus e confiamos aquilo que Deus colocou nas mãos da liderança dessa igreja. Eu ainda estou conhecendo um pouco da comunhão, mas eu vejo que a vida dos pastores locais, do pastor Saulo, da pastora Cris e dos demais líderes, tem sido um local de grande confiança para pregar a palavra, senão nós não estaríamos aqui. Amém? Para que isso aconteça, preste atenção agora nessa palavra, isso vem ao meu encontro também. Para que isso ocorra, os principais responsáveis para que seja uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sejam também parte da liderança.
Para que isso ocorra, os principais responsáveis são os líderes do rebanho, líderes de ministério, líderes de GF. Eu ainda estou aprendendo um pouco da nomenclatura. Então, para que isso aconteça, nós somos responsáveis de levarmos o rebanho de Cristo. E nós precisamos ser um exemplo de santidade, integridade, amor, maturidade. Precisamos tudo isso. Dedicando-nos e amando a igreja com o mesmo amor que Jesus tem por ela. Se você hoje faz parte dessa igreja aqui reunida, Comunhão Cristã Betel, Igreja de Cristo, e você faz parte, você deve amar essa igreja. Você deve exaltar o nome de Jesus nessa igreja. Você deve glorificar o nome de Jesus nesse lugar. É para isso que Deus te trouxe para esse lugar. E cuidemos dela de tal maneira que a edifiquemos de modo a fazer dela um povo de discípulos de Jesus Cristo. É discipular. O GF, o grupo familiar, isso mesmo, a nomenclatura, estou certo aí? É uma bênção. Tem comida boa. O pastor, eu devo um almoço lá para o pastor Saulo, que ele viu a foto lá do galetinho e ficou o negócio, né? Ficou estreito para o nosso lado, né, amor? Mas, para que isso aconteça, você precisa se dedicar ao teu grupo familiar. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa edificar um lar cristão de discípulos para que aquele vizinho possa ver quem é você no grupo familiar. Tá bom? O mundo está necessitando de comunidades assim. Nosso sonho, aí eu já estou profetizando aqui, desde que eu recebi isso no meu coração, nosso sonho de crescimento é expresso, é declarado na forma que as igrejas estão sendo plantadas. Quando eu escuto falar assim, tem culto domingo de manhã lá em Barra Velha, eu fico imaginando assim, meu irmão, ainda não fui lá, ainda não tive tempo de ir, que o meu Fuquinha está com um probleminha, mas a gente vai ajeitar ele. Eu fico imaginando, profetizando, que o nosso sonho de crescimento deve estar ligado à nossa ida à Barra Velha, em peso, em carreata, de moto, de bicicleta. E você ir para lá, chegar lá e olhar aquele povo vizinho lá da igreja, lá de Barra Velha, e falar assim, caramba, é isso aqui, a igreja é isso aqui. Porque a vizinhança precisa ver, o nosso bairro precisa ver, Balneário, Camboriú precisa ver, Barra Velha precisa ver e se estender a outros e outros lugares. Amém? Tijucas também? Tem mais? Aonde tem mais? Rapaz, eu tenho que me adequar a essa nomenclatura, pastor. Eu chego lá. Ah, não, é Barra da Tijuca, tá? É Tijuca, tá bom, mas é bênção também. Tem praia, é bênção, não conta, frio é um problema, praia é bênção. Amém, irmãos? Como amar a igreja? É uma pergunta, como amar a igreja? Louve e agradeça a Deus por sua igreja. Cadê? Larga esse negócio ali que eu vou aprendendo um pouquinho dessas mídias. Como amar a igreja? 1. Louve e agradeça a Deus por sua igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Eu vou ler aqui na minha versão, que ali eu me enrolei um pouquinho. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Essa é a forma de você amar a sua igreja. É declarando com os seus lábios que a minha igreja é bênção.
É declarando com o meu coração que a minha igreja é um lugar de confronto, é um lugar que tem problemas, é um lugar que encontramos diversidades de pensamento, mas ainda continua, ela é a igreja de Deus. Tem problema? Tem problema, mas é a igreja de Deus. É esse lugar que nós precisamos amar. É esse lugar que você e eu precisamos amar, para que os nossos vizinhos venham e olhem para esse lugar e se sintam amados. Numa igreja que tem dificuldade, numa igreja que tem alguns problemas, mas é a igreja de Deus. É a igreja estabelecida nesse lugar. Amém? O texto-chave que eu coloquei, torne a igreja como sua família, vem uma segunda frase: alegre-se por ela. Você tem alegria em ter a sua família? Eu costumo sempre fazer uma enquete ou uma brincadeira. Quer trocar de família comigo, Gustavo? Rapaz, ó, o negócio lá está apertado, o negócio lá é complicado, o negócio lá é dureza. Ó, eu tenho um filho de 28 anos, tenho uma filha de 26, e é dureza aconselhar os dois. Olha, e dá trabalho, liga para cá. Quer trocar de família comigo, Gustavo? Tem carro na garagem, tem bicicleta na garagem, tem plantas para cuidar, e tem muita coisa. Vamos trocar de família? Gustavo também na dúvida. Vamos trocar, Gustavo? Vamos embora? Eu te dou a minha família, você me dá a sua. Vamos trocar? Não, né? Por que não? Ele tá meio na dúvida ali. Ô, Maiara, que negócio é esse aí, Maiara? Ô, Gustavo. Eu vou mudar porque o Gustavo está muito tímido ali. Ó, Maiara, depois você vai falar com ele em casa, tá? Botei o cara em maus lençóis. Pastor, Maiara, quer trocar de família comigo? Vamos trocar, Maiara? Vamos trocar de família, Maiara? Ah, é para mulher? O pastor Saulo, quer trocar de família comigo? Vamos trocar, pastor? Vamos lá. O senhor vai morar lá naquele bairro onde eu estou lá. É complicado trocar de família. Então ame a sua família cristã, ame os seus irmãos, não troque o seu irmão por outro que você não conheça. Não troque de comunhão, não troque de placa, não troque. Sirva Jesus no lugar onde Ele te trouxe. Sirva Jesus aqui naquilo que Ele é. Ame a sua igreja, empreste os seus lábios para Deus na sua igreja. Eu abençoo meu irmão, eu abençoo meu pastor, eu abençoo minha pastora, eu abençoo a minha liderança, eu abençoo o visitante. Abençoe, ame. Essa é a fala do apóstolo Paulo. Ele diz em Filipenses 1, do 3 ao 4. Ele dá graças a Deus e ele tem recordação. Qual é a recordação que... qual é o nome daquele menino que está indo para outra cidade, para Minas? Qual a recordação que nós vamos ter do Edson e da família? São grandes, bastante. É essa recordação que nós queremos ter nesse lugar. Então, ame a sua família, ame. Tá joia? Lembre-se, amar as famílias se estende ao esposo, ao sogro, à sogra. Deixa Deus falar, né? É assim mesmo? Ame a sua sogra. Rapaz, ame a sua sogra porque ela te deu. Eita, oh. Rapaz, ame. Eu só não vou falar aqui de pai e mãe, porque senão eu vou chorar, tá bom? Mas ame seu pai e sua mãe.
Mesmo que o seu marido, que a sua esposa, o seu filho, a sua sogra, o seu sogro, não correspondam àquilo que você espera, mas ame. Mesmo que a sua igreja não é aquilo que você espera, mas é a sua casa, é a sua família, é nesse lugar que você foi acolhido, é nesse lugar que você é abraçado, é nesse lugar que você é amado. Amém? Amamos a igreja quando a mantemos em nosso coração. É isso aí? 3. Amamos a igreja quando a mantemos em nosso coração. 2 textos para você meditar, do apóstolo Paulo também. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Amém? Nós devemos manter no nosso coração, membros da nossa família, nós devemos manter no coração, amar e mantermos no nosso coração, quando oramos pela nossa igreja, quando oramos pelos nossos irmãos, quando oramos pela nossa liderança, quando oramos aquilo que o Espírito Santo põe dentro de nós. Eu não vou orar não vou orar pelo André não, que o André é desse jeito, é daquele jeito, mas ore por ele, vá até ele, converse com ele, ame-o através da oração, porque só quem pode e vai convencer é o Espírito Santo. Amém? 2 Coríntios 7:3. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Amamos a igreja quando mantemos e oramos o nosso coração, segundo o que o apóstolo Paulo fala. Não falo para vos condenar. Falo para amar. Falo para discipular. Não falo para condenação. Ele ainda diz: trago algemado ao meu coração a sua família, os seus pais. Trago algemado ao meu coração todos aqueles que nós estamos orando, pensando que vai entrar neste lugar. E vai começar por quem? Por nós. Começará pela igreja, por cada um de vocês, por mim. Tenha sempre alegria no convívio e na comunhão. Acho que esse é o 4, né? Tenha sempre alegria no convívio e na comunhão. Olhem para os grupos familiares. É bom um grupo familiar? É bom? Olha que ainda tem a conclusão, hein? Já vou encerrar aqui. Mais 2 minutos. Olhe para o grupo familiar. Tenha sempre alegria no convívio e na comunhão. Não permitamos que no nosso ministério, no nosso chamado, seja somente um dever. Faça dos momentos de GF e com a igreja tempo de grande alegria. A alegria que temos no GF é a mesma alegria que temos no culto? De quinta, de sábado, de domingo, é a mesma? É. Então precisamos melhorar? Vamos melhorar mais ainda para que isso contagie outras pessoas. Aquela alegria de comunhão que temos no GF, temos aqui também. E é isso que traz as pessoas para esse lugar. Aleluia!
senão não teríamos GF. E lá em Filipenses 4:1, Filipenses 1:8, ele fala sobre isso. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Depois, Filipenses 4:1, ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecer firme no Senhor é aquilo que estamos vivendo diariamente, na nossa família, no nosso grupo familiar, no dia de culto, aqui nas outras igrejas que existem, é permanecer em alegria. Vejam e reflitam aquilo que o nosso grupo familiar traz. E ele traz comunhão, ele traz paz. Isso conforta, porque é o momento que estamos dando o nosso testemunho. Eu acredito, é uma visão minha particular e pessoal, pastor, que quando estamos reunidos no grupo familiar, a gente só poderia ler um texto, porque o nosso testemunho ele vai edificando a fé do irmão. É o irmão que está na prova, é o irmão que está na dificuldade, é o irmão que está chorando e você sente a mesma dor que ele. Ele abre as portas da casa dele para você entrar e ele está falando assim, ó, a minha casa é algo que você tem liberdade, o que você vê aqui, você vai somar comigo na alegria, na dor, na tristeza. Na igreja local é a mesma coisa, é você somar com o irmão e com a irmã. Agora eu concluo. Sonhe com conquistas e o crescimento de sua igreja. Sonhe com conquistas e crescimento de sua igreja. O texto-chave é: torne a igreja como sua família. Alegre-se por ela. E a conclusão: sonhe com conquistas e o crescimento de sua igreja. Você sonha com a conquista dessa igreja? Você sonha que essa igreja vai adquirir um terreno próprio, não pagar mais aluguel? Não, tá, tem baterista ali para fazer aquele barulho, então depois faz, né? Depois, não, por favor. Você sonha com essa igreja? Um lugar ideal, inserido aonde Deus quer, colocado aonde Deus quer. Deus falou, é aqui, pum. E ali as pessoas entrarem por serem chamadas pelo mover do Espírito Santo que Deus tem colocado através da oração e da intercessão nesse lugar, do povo que ora, o povo que jejua. Das pessoas passarem na calçada e sentirem a presença do Espírito Santo a convidando-a para entrar e falar, entra que ali é o teu lugar, entra que ali é a tua casa, entra que ali é o lugar que você vai permanecer, entra que esse lugar foi separado para você, entra porque aqui é o lugar especial que Deus preparou. Imagina as paredes desse lugar tremendo de tanto que o povo ora e tem orado nesse lugar, e as pessoas sendo convidadas pelo Espírito Santo através da oração e o clamor que levantamos aqui, e eles adentrarem e se sentirem acolhidos. Agora imagina o crescimento dessa igreja num lugar próprio. Conquistou o terreno, está lá, agora vem o crescimento, o que vamos fazer? 5.000 membros, o que vamos fazer? Quantos grupos familiares? 10.000 membros, o que vamos fazer? Pastor Saulo fala assim, misericórdia. Oh. Mas não é isso que o pastor Saulo e a pastora Cris têm orado? Envia o povo, envia o povo, envia o povo. Deus está enviando, envia o povo. Está ficando pequeno, está ficando pequeno. Daqui a pouco os grupos familiares vão explodir. Daqui a pouco Barra Velha, Tijucas explode. Daqui a pouco explode, daqui a pouco. Vai para onde esse povo? Então alarga para lá, compra um terreno maior, enche aquele lugar e tragam vidas para serem salvas. Não se esqueça de que a igreja é de Deus. Portanto, ela tem uma missão. A missão da igreja é fazer discípulos, cooperar com Deus no seu propósito de salvar o mundo. A nossa cooperação com Cristo Jesus é salvar o mundo, é anunciar Jesus como Senhor e Salvador,
É falar para o mundo quem nós somos. Quem nós somos diante desse mundo. E as pessoas ficarem impactadas com o nosso testemunho. O melhor e o que há de mais grandioso pode e deve acontecer com a sua igreja. Tanto local, quanto eu quanto igreja. E nunca deixe de sonhar. Não pare de sonhar, sonhe grande. Sonhe grande nesse lugar. Sonhe tão grande quanto aquilo que os nossos pastores sonham. O meu pastor sonha com 10 mil, sonho com 100 mil almas. Eu não sei o que ele vai fazer, mas vai ficar pequeno esse lugar, vai ficar pequeno esse outro, nem que tenha 10, 15, 20 igrejas, uma em cada rua, em cada local. Que isso? É loucura? Não é loucura, sonhe grande. Sonhe o máximo que você puder, sonhe mais alto e maior ainda daquilo que o pastor e a pastora têm sonhado. Mas vamos sonhar juntos. O que não pode acontecer, e parece que é coisa que é brincadeira, mas não é, precisamos sonhar com os dons e talentos que Deus nos deu. Desenterre o talento que Deus te deu. Sonhe alto. Vou multiplicar. Deus me deu, eu tomo posse, é meu. Eu vou lá, eu vou multiplicar. Mas não pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Porque lá em 1 Coríntios diz, capítulo 16, do 7 ao 9. Porque não quero agora vir apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo. Se o Senhor o permitir, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Vai existir adversário para o crescimento? Vai existir. Mas nós não podemos parar de sonhar. Vai ter adversário? Vai ter? Vamos sonhar, vamos em frente, vamos passar por cima disso tudo, vamos vencer, porque isso é o sonho de Deus. E o que o apóstolo Paulo ele fala, e deixo para você ler em casa, 1 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 11 ao verso 13, somente aquilo que o Senhor fala, o nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também para todos nós, para que a igreja de Cristo cresça e permaneça nessa terra, dando o seu melhor. Que o Senhor te abençoe grandemente, meu irmão. Que o Senhor te guarde poderosamente. Que você sonhe, que você torne essa casa como uma grande família. Uma família que ame, uma família que se multiplique e uma família que venha dar bons frutos, sabendo que ela é a casa de Deus. Ela é a igreja de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.